Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar com vocês, né, na verdade, da continuidade à nossa série de vídeos que falam sobre os aminoácidos. Então, a gente já estudou o que eles são, quais são as classes, quais são as características, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a propriedade que os aminoácidos têm de se comportar como um tampão, ou seja, de ganhar ou de perder prótons de acordo com o meio, né, onde eles estão ali inseridos. E para isso eu vou apresentar alguns conceitos, algumas definições lá da fisicoquímica, que é meu trauma, mas eu vou tentar deixar mais fácil para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu já fiz algumas anotações, só para a gente aqui ter uma noção, tá, do que está acontecendo. Então vamos lá. Os aminoácidos, eles têm uma fórmula que a gente chama de fórmula geral, né, ou fórmula geral, que é os grupos químicos que todos os aminoácidos vão ter, independente de qual aminoácido eu estou estudando naquele momento. Então, todo aminoácido ele vai ter um grupo ácido carboxílico e um grupo amino ligados no mesmo carbono, que eu vou chamar de alfa, tá? Que é uma letra grega. Nesse carbono alfa também está ligado o grupo radical, que é o que diferencia esses aminoácidos. A gente classifica, de acordo com a física, né, ou com a química, lá, os elementos químicos, digamos assim, em dois grupos, né, basicamente. Os ácidos e as bases. Segundo a definição de ácido de Lewis, ácido é o elemento, né, que tem a capacidade de doar prótons, ou seja, ele doa H+ para o meio. Enquanto base, ela é o elemento químico que recebe prótons do meio. Tá? Essa é uma das definições de ácido e base. Tem outros. Mas eu acho que essa definição cabe bem quando a gente vai estudar tampão e quando a gente vai estudar aqui os aminoácidos. Por quê? Os ácidos e as bases, eles vão ser classificados aí em dois tipos, né? Os ácidos e as bases fracos ou fracas e os ácidos e as bases fortes. O que é um ácido fraco? É aquele ácido que ele se dissocia fracamente. Ou seja, ele doa prótons para o meio, mas essa doação ela não acontece abruptamente, ou seja, rápido, vrum, doou, acabou, não tem mais nada. Não. Ele vai doar devagarzinho. E aí, conforme ele doa devagarzinho, ele tem a capacidade de receber esse próton de novo, e isso gera um equilíbrio químico, tá? A gente representa em química os equilíbrios químicos por setas, indo e voltando. Igual a gente tem aqui, ó. Eu desenhei uma seta indo em direção, né, à direita e uma seta voltando em direção à esquerda. O que isso mostra pra gente aqui, né, avaliando que ao mesmo tempo que a reação se processa para o lado direito, ela também volta para o lado esquerdo, entendeu? Então, ela como se ela acontecesse e desacontecesse, né? Fosse feita e desfeita. Os ácidos fortes e as bases fortes, por outro lado, não. Eles se dissociam completamente. Então, ácido clorídrico, por exemplo, é um ácido forte, HCl. Quando você coloca ácido clorídrico na solução, ele se dissocia em H+ e Cl- completamente. Não sobra nada, não existe equilíbrio. A seta é em um sentido só, dissociação, não o contrário. Beleza? Por que eu estou relembrando essas definições? Porque todas as vezes que a gente tem um ácido fraco, uma base fraca, e que a gente tem um equilíbrio químico, a gente pode ter um tampão. E é isso que a gente vai estudar agora, só que pensando, né, nos aminoácidos. Por quê? Todos os aminoácidos que existem, eles vão ter ali um grupo amino, que tem a capacidade de doar esses prótons para o meio, e um grupo ácido carboxílico, que tem a capacidade de, aliás, um grupo amino, que tem a capacidade de receber esses prótons, e o grupo ácido carboxílico, que vai doar esses prótons. Então, a gente pode ter 3 equilíbrios químicos acontecendo, Aqui eu estou mostrando isso de fato acontecendo. Então, no primeiro equilíbrio, esse grupamento, que é o ácido carboxílico, ele vai doar esse hidrogênio para o meio. Então, aqui, está saindo H+ para o meio desse ácido, porque ele não quer ficar com esse ácido, esse hidrogênio, ele quer dar esse hidrogênio para o meio, onde ele está. E aí, quando ele faz isso, ele ganha uma carga, negativa. O oxigênio fica com a carga negativa, tá? Esse é o nosso primeiro equilíbrio, ou a gente chama isso de K1, ou Ka,
que é da constante do ácido, tá? Porque isso está refletindo o ácido carboxílico. Só que, ó, a minha amina aqui, ela tem um próton a mais, ela tá com um hidrogêniozinho sobrando nela, né? Porque ela é base, ela recebe prótons. E aí, conforme eu vou adicionando base, ou seja, conforme eu vou obrigando esse meu aminoácido a perder todos os prótons que ele tem no meio, né? Ou seja, todos os prótons que ele tem nele, isso vai forçando um segundo equilíbrio químico a acontecer, que é a perda do próton do grupamento amina. Então, nesse segundo equilíbrio, que a gente pode chamar de K2 ou de constante da base, né? Porque é a base que está sofrendo ação aqui, eu vou liberar esse hidrogênio que está grudado na amina. Aí percebam uma coisa interessante. O ácido carboxílico é o primeiro a doar o próton, ele não quer o próton para ele quer que o próton vá embora, ele não gosta desse próton. A amina não, a amina ela é apegada, ela quer o próton para ela, entendeu? Ela não quer doar para o meio, mas eu tenho tanta base ali, eu tenho tanta exigência do ambiente que ela acaba liberando esse próton para fora, né, para o ambiente. E aí a gente vai ter o advento de duas coisas, né? Primeiro, a gente consegue, a partir desse raciocínio, estabelecer as cargas líquidas desses aminoácidos. Então, os aminoácidos, pensando no aminoácido aromático, apolar ou polar não carregado, tá? Para esses três grupos, ele pode ter uma carga líquida igual a mais 1. Em que momento? Aqui no início, ó. Todo mundo que tem próton tá com seus prótonzinhos ali juntos, ok? Eu costumo fazer uma associação que esse estado aqui é quando eu tenho muito H+ no meio. Então, a piscina ali onde está aquele aminoácido tem muito hidrogênio. Então, é um pH mais ácido, tá? Bem ácido, eu diria. Porque tem muito hidrogênio e esse ácido carboxílico ainda não consegue liberar esse próton para o meio. Conforme eu vou retirando esse hidrogênio, e como é que eu retiro íon H+ do meio? Aumentando a base, né? Aumentando o H-. Conforme isso vai acontecendo, ou seja, conforme o ambiente vai se tornando mais básico, eu consigo ter uma carga líquida -1, que é quando a minha amina está desprotonada, tá? No meio do caminho aparece uma carga 0, que aí eles têm um nome bonito, né? Zwitterium, não sei falar alemão, tá? Que significa íon híbrido. Ou seja, na mesma molécula eu tenho positivo e negativo, entendeu? Então, isso é um zwittério. Conforme eu tenho dois equilíbrios, tá vendo? Equilíbrio 1 e equilíbrio 2, eu vou ter, então, para esse mesmo aminoácido, dois valores de pKa. O que é pKa? pKa é a constante, o logaritmo da constante de dissociação ácida ou dissociação básica, né? Que a gente pode ter pKa ou pKb. O que é constante de dissociação ácida? O que é constante de dissociação básica? O Ka é nada mais do que um cálculo químico, que eu vou ter a concentração, né? O número de unidades, né? O N, o mol, de íons H+, e íons A-, que é, na verdade, o sal, né, desse ácido que foi dissociado. Então, eu vou ter HA no início, isso vai ter um equilíbrio, e eu vou ter no final A- mais H+, que ele se dissociou, né? Como eu estou falando de um ácido fraco, ele tanto se dissocia quanto ele junta os dois e volta a ser HA, entenderam? Então, quando eu faço o cálculo do Ka, na verdade, eu vou pegar o número de mols que eu tinha aqui no início, X. Quanto dissociou? Y. Beleza, jogo tudo isso numa fórmula, que é essa fórmula química, e eu encontro o valor de Ka. Só que, geralmente, Ka é um valor de base, base 10, é um valor muito pequeno. Então, o que eu faço para facilitar a visualização? Transformo isso no logaritmo de base 10, que aí isso me dá um valor numérico mais tangível. Ponto, é isso. Mas, para que serve, né, o Ka, quando eu olho a minha estrutura, né, com o meu gráfico? Então, o pKa, ele me mostra o valor, a gente faz uma correlação entre o valor do pKa
e o pH de um meio. Então, o pKa vai corresponder para a gente ao pH, aonde eu tenho 50% das minhas moléculas em cada uma das duas formas. Então, eu vou ter 50% com carga líquida mais 1, 50% com carga líquida 0, por exemplo. Esse é o valor de pH que corresponde ao pKa. E ele vai conferir para a nossa molécula, né, o maior capacidade de tampão. Por quê? Porque ele consegue tirar muito facilmente, ele ainda tem molécula do outro lado da equação para conseguir fazer esse equilíbrio, entendem? Então, basicamente, é isso que representa o pKa. A gente também, eu vou mostrar para vocês um gráfico da glicina, ó. Então, aqui do lado eu tenho a representação gráfica, né, de uma curva de titulação do aminoácido glicina. Então, aqui em cima, ó, eu tenho a glicina. Deixa eu deixar ela aqui no plano. Então, aqui eu tenho a glicina, ó. Qual a carga líquida dessa glicina? Mais 1. Qual a carga líquida aqui no meio? Ó, 0, deutério. Qual é a carga líquida aqui no final? Menos 1. Então, foi a mesmíssima coisa que eu mostrei para vocês antes, só que sem a representação. Assim fica mais fácil da gente visualizar. O que está rolando aqui, ó? Eu tenho pH, então o pH do meio, lembra da piscina onde aquele aminoácido está misturado, dissolvido. E aqui embaixo eu tenho equivalentes de hidroxila, que nada mais é do que a base que eu estou adicionando ali naquele meio. Então, eu tenho imagine um becker, né, um copo com meu aminoácido misturado, e eu estou medindo ali o pH e estou adicionando base, tá? O que eu consigo observar? Ó, tampão é um elemento, né? É uma molécula que consegue resistir à variação de pH. Então, ó, aqui eu estou adicionando um monte, quase 1 ml de equivalentes, né? Uma quantidade maior de volume de base, mas o meu pH, ele não varia tanto. Ele consegue ser controlado melhor. Então, eu tenho um ponto de achatamento da minha curva. E olha aqui, ó, pKa1. Esse pKa1, ele representa o quê? Ele representa a desprotonação do meu ácido carboxílico. Ele está perdendo o próton dele, está jogando o próton dele para fora, entendem? Nesse valor específico, ou seja, no pH 2,34, eu tenho 50% das minhas moléculas na forma de carga líquida mais 1, 50% com carga líquida 0. Okay? Então, nesse momento, eu tenho uma balança de pratos totalmente equilibrada. Então, eu consigo tirar de qualquer um dos meus lados para equilibrar esse pH da melhor maneira possível. Por isso que aí eu tenho um achatamento melhor, eu tenho um ponto perfeito de equilíbrio e de controle da variação do pH, tá? Se mesmo assim eu insistir, eu vou conseguir encontrar o segundo pKa, ó, que é um valor sempre maior, um pH mais básico. Por quê? Porque ele representa, ó, a perda do próton da amina. E lembra, a amina não quer perder o próton dela, ela quer ficar com esse hidrogênio para ela. Mas eu adicionei tanta base, que ela não tem escolha. Ela acaba doando esse próton para o meio. Mas ele é sempre um pH bem básico, tá? Nesse ponto, ou seja, no valor de pH de 9,6, que é o pKa2, né, do meu aminoácido, eu consegui encontrar o valor de maior equilíbrio, ou melhor, o valor onde eu tenho 50% na carga líquida 0 e 50% na carga líquida menos 1. Então, nesse ponto, eu tenho a maior capacidade de tampão também. Então, a gente pode dizer que aminoácidos, eles vão ter pelo menos 2 pontos onde eles conseguem segurar bem a variação de pH. Eu tenho ainda aqui no meu gráfico um outro elemento, que é o PI, que é o ponto isoelétrico, que nada mais é do que a média dos dois pKas. Nesse ponto, ele não é tampão. Então, ele vai estar com a carga líquida 0 aqui, ó, e ele é incapaz de tamponar o meio, entendeu? Tanto que, olha aqui, ó, olha a variação de pH. Saiu aqui de 2 para mais de 7. Então, nesse ponto, ele é incapaz de controlar a variação de pH, tá? Lembrando, ó, esse esquema e esse gráfico vale para aminoácidos que são apolares, aromáticos
e polares sem carga. Por quê? Porque se eu tiver o polar com carga positiva e polar com carga negativa, eu tenho mais um grupo amina aqui e mais um grupo ácido carboxílico do outro lado. Isso faz com que o meu esquema de gráfico mude. Então, vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção de como é com carga negativa, mas o raciocínio vale, é mais ou menos parecido com carga positiva. Então, o glutamato, ó, ele tem um ácido carboxílico a mais. Então, ele vai ter, ó, 3 pontos, né? 3 equilíbrios, ou seja, 3 pKAs diferentes, tá? Que correspondem, primeiro, à perda do próton do meu ácido carboxílico, é o primeiro, a perda do próton do segundo ácido carboxílico. Lembra, os ácidos carboxílicos querem doar os prótons para o meio, eles não querem ficar com aquele hidrogênio para eles, que correspondem, ó, sempre aos valores mais ácidos, tá? E eles vão ter ainda um terceiro equilíbrio, que corresponde ao último pKa, que é o pKa da amina, tá? E nos livros, por exemplo, essa imagem é tirada do livro de bioquímica, né? De Leninger. Então, ele mostra aqui que esse daqui é o do radical, ó, o Rzinho ali, tá? Então, vocês conseguem saber quem é quem, tá? O PI também vai aparecer, mas nesse caso, eu vou ter o PI representado por esse primeiro equilíbrio. Eu posso calcular o outro PI também do segundo equilíbrio, é possível, tá? Bom, é isso, então vamos só recapitular. Então, olha só, todos os aminoácidos têm capacidade de tamponar, ou seja, eles têm a capacidade de segurar variações de pH. Minimamente, eles vão ter 2 pontos de tamponamento, ou seja, 2 pKAs específicos para cada equilíbrio químico, né, de perda de próton ou de recebimento de prótons, ok? Conforme eu vou mudando o pH do meio, eu mudo a carga líquida desses aminoácidos, isso vai refletir na curva de titulação daqueles aminoácidos também, tá? Para que isso é importante? Né? Isso é uma pergunta que meus alunos fazem muito de Kiko, né? E daí? E daí que entendendo isso, você entende, por exemplo, como que a variação no pH do meio muda, por exemplo, as propriedades de uma proteína, tá? Porque se eu mudo o pH, eu mudo a carga líquida dos aminoácidos, eu mudo a função das proteínas. Beleza? Então, ó, gostou desse conteúdo? Deixa seu like aqui, curte, compartilha, e é isso. Um beijo!